com o trabalho, porque trabalha na própria empresa dele, e pôde estar viajando, né? Que Deus o abençoe a todos. E o irmão, o ministro, irmão Samuel Stank, que está nos acompanhando, o qual nos vai falar a palavra nessa noite, né? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar um corinho. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Nós precisamos nos achegar a do Senhor. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Mas também quero lembrar da saudação da igreja de Caxias, Nova Petrópolis, que estão orando por nós nessa viagem, e estamos aqui, né? E eles estão ali também nessa noite ali, de culto, né? Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como bruma nos ares, sentirei como nuvens a voar, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus os abençoe. Podeis sentar só um minuto, meus irmãos, enquanto eu me organizo aqui. Muito bom estar com os irmãos novamente. Eu estava contando nos dedos os dias para estar com os irmãos. E a gente sabe que os irmãos recebem a palavra de uma forma especial e formam a atmosfera para que o Espírito Santo possa trabalhar. E o profeta diz que você tem o que você espera. Se você veio esperando ver Deus essa noite, você vai ver Deus trabalhar. Amém? Depende da sua atitude para com Cristo nessa noite. É muito importante, irmão, nós saber o que viemos fazer ao culto. Por que nós viemos à igreja? Nós viemos ao culto, diz o profeta, a mensagem é perfeita força, por perfeita debilidade, para encontrar os nossos maus lugares. Alguém diz assim: eu vou ao culto para ser abençoado. Também. Mas é para encontrar os nossos maus lugares, onde estamos errando, para nós poder acertar. O Espírito Santo foi dado para isso, né? E eu senti em meu coração de falar alguma coisa sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É muito importante nós ter um pleno conhecimento sobre o Espírito Santo. Alguém acha que o Espírito Santo está Jesus, o jovem, está um velho ali que é Deus o Pai, e uma pombinha desocupada voando por ali. Essa é a mentalidade pagã. Mas nós, através da mentalidade de um profeta, nós vemos que isso aí não acontece. É um Deus com 3 manifestações. Então, se Ele é Deus, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Que Deus abençoe. Coloque-se de pé, por favor, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2:38. Uma leitura muito conhecida, né? Uma passagem muito conhecida, Atos 2:38. Hechos 2:38. Glória ao nome do Senhor Jesus. É muito conhecida essa passagem, nós temos decorada para evangelizar, né? E diz a Sagrada Escritura: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oremos.
Pai generoso, ó Senhor, quão bondoso tem sido para conosco, meu Pai. O Senhor tem nos concedido vida nesse dia, o Senhor tem nos dado o alimento, Senhor Jesus. E como diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso cada dia nos dai hoje, não somente o pão físico, mas o pão da alma, Senhor. Nessa noite, ó Pai, estamos famintos e sedentos para que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui e aqueles que não puderam vir, Senhor. Que aquela mesma porção que veio sobre nós vá sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, te peço que o Senhor traga uma bênção especial sobre nós essa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Eu vou ler agora João capítulo 1. São João capítulo 1, verso 1 e depois do 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Logos, o Verbo quer dizer o Logos, era a coluna de fogo. No verbo 14, e o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Deus se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora 1 João, capítulo 1, versículo 1. Depois, quase no final da Bíblia ali, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Para nós colocar uma base bem sólida sobre o que nós pretendemos estar explanando essa noite. Diz assim, primeira epístola do apóstolo João, as cartinhas de João, né? 1 João capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Era uma pessoa então vocês tocaram, né? Você não toca no Espírito, toca uma pessoa. João 14, 15 ao 18. Agora João, Evangelho de João 14, 15 ao 18. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: se me amais, guardais os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Deus porque você ama Ele. Você não guarda de medo de ir para o inferno. A esposa não é fiel para o esposo de medo dele, não. Ela é fiel para ele porque ela ama ele, e vice-versa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até amanhã, até para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Era no tempo presente que estava falando, e estará em vós. Ele estava falando dele mesmo. Olha, ele está com vocês agora, e depois ele vai habitar em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluias! Então em Atos 2:38, depois da pregação de Pedro, aquela pregação que comoveu aquelas pessoas ali, Pedro disse, eles falaram: o que faremos, varões e irmãos? Pedro lhes disse: arrependei-vos cada um de vós para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É singular, é uma pessoa. Recebereis o dom. E quem era o Espírito Santo? Era o mesmo Jesus que tinha andado com eles. Agora, algumas denominações dizem que o Espírito Santo é apenas uma energia, né? Dizem, o Espírito Santo é uma energia positiva ou algo assim. Mas você consegue ter companheirismo com a energia? Alguém já teve companheirismo com a energia por aí? Não consegue, né, irmãos? Colocar dentro da tomada vai tomar choque. Não se tem companheirismo com a energia. A energia é positiva, o Espírito Santo é uma energia positiva, não. E o Espírito Santo também não é algo. Algo é uma coisa indeterminada. É algo, é qualquer. Não tem muita sustentabilidade. Você não tem contato com algo. O Espírito Santo não é algo, o Espírito Santo é alguém. O Espírito Santo é um indivíduo, é uma pessoa. E uma pessoa, ela tem sentimentos.
Você já viu uma pessoa que não tem sentimentos? Pode acontecer o que acontecer, um filho adoece ou alguém parte, ela não tem sentimento? Não, ela tem sentimento. Uma pessoa tem sentimento, ela se entristece, ela se alegra. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode se entristecer. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado até o dia da vossa redenção. Atos 5:3 diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo, mas morreu. Então ele tem sentimento. Algo não tem sentimento, mas alguém tem sentimento. Alguém é uma pessoa. Nós vamos ir devagar. Mensagem: meu Redentor vive, parágrafo 78. Olha o que diz o profeta: eu lhe digo, observe qualquer pessoa que você quiser. Ouçam isto, gente do tabernáculo e visitante que estão conosco. Qualquer que seja a vida que você vive, é a vida que você ceifa. Morre sem o Espírito Santo, continua sem o Espírito Santo do outro lado. Morre cheio do Espírito Santo, continua cheio do Espírito Santo do outro lado. Porque a morte não vai mudar esse estado no qual você vive. Você acha que você se regozija na presença de Deus aqui? Espere até você receber um novo corpo que está reservado para você. Você acha que você tem alegria aqui nessa terra? Espere até você receber aquele novo corpo que é dado para você e que está te esperando. Por isso vale a pena, irmão, lutar a cada dia por essa vida que Deus te deu. Lutar para ter o Espírito Santo em você todos os dias, não entristecê-lo, mas alimentá-lo com a palavra de Deus. Você, exatamente como você semeia, você ceifa. Eu fiz 46 anos de idade outro dia. Deus tem me deixado viver suficiente para ver que não se pode fazer o que é errado e passar impune. Não consegue fazer errado e passar impune. E se tratando de um cristão, Deus trata com ele. Deus trata com a pessoa. Fez errado, pode ser mais bem feito que for, mais bem escondido. Uma hora o Espírito Santo vai trazer aquilo limpo para acertar. Não tem como não acertar. Tem que se fazer a coisa certa, porque Cristo ressuscitou dos mortos e seus olhos estão na igreja e Ele a observa e a dirige. Nunca vá contra os sentimentos do Espírito Santo. Então ele tem sentimento. Quando ele disser para fazer algo, não importa o que o mundo diga, você faça o que ele diz para fazer. Ele sempre vindicará a verdade e manterá a verdade endireitada. Você sabe, irmãos, que tem dias que você está cansado, para baixo. Hoje não vou na igreja. Algo diz, vai na igreja. É o Espírito Santo dizendo para você, vai na igreja, vai no culto, porque lá nós vamos nos encontrar lá, porque Deus está onde o seu corpo está. Quando você tem aquele sentimento de orar por alguém, ore, porque é a pessoa do Espírito Santo dizendo para você, ore por aquela pessoa, porque ela está em apuros. As madrugadas perde-se o sono, não sabe por quê. Às vezes Deus quer que você ore por alguém. Levanta-se, põe a orar e Deus vai dizer, ore e interceda, e eu sei como administrar essa oração. É o sentimento do Espírito Santo. Vamos ler mais uma mensagem aqui. Então o Espírito Santo tem sentimentos. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é alguém de longe. Diz assim, Hebreus capítulo 7, segunda parte, parágrafo 88. E ele tirou o seu corpo morto da sepultura no primeiro dia da semana, e o trouxe para cima para o céu, e o assentou ali como sumo sacerdote, como um memorial posto ali, perfeito para sempre. E ele enviou o Espírito Santo, o Espírito que ele arrancou daquele corpo, exatamente de volta sobre a igreja. E aquela igreja vai ter que ter o mesmo Espírito Santo que estava naquele corpo. Ou isso não encaixa com isso na ressurreição. Aquelas duas peças devem vir perfeitamente juntas. Se essa igreja não estiver perfeita, simplesmente no mesmo Espírito que estava em Cristo, você nunca irá no rapto.
Lembra do que o Mormana falou do papel do chinês? Rasgava, e quando alguém trazia roupa tinha que se encaixar com aquele papel. É o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo que está em Cristo, é o mesmo Cristo. Ele vai vir buscar a metade que lhe falta, ele vai vir buscar a noiva que foi tirada da sua costela. Ela é osso dos seus ossos, ela é tirada do seu organismo. Ali está o pacto perpétuo, irmão. Busque-o você mesmo, o que está em seu próprio coração. Ame o Senhor, esteja realmente seguro que você está salvo. Não se arrisque nisso. Você está jogando. Ó, vocês, povo americano, nós amamos jogar, mas não jogue com aquilo. Você esteja seguro que você está correto, não porque você se juntou à igreja, mas porque você está realmente nascido de novo. Cristo tem vindo a você na pessoa do Espírito Santo. Não dá para fazer aventura, irmão, com o Espírito Santo. Ou tem, ou não tem. Ah, mas eu senti um calafrio, eu até chorei esses dias. Isso não quer dizer nada. Pode ser uma emoção, mas quando ele vier a você, você vai ver que você vai ter uma mudança de vida, você vai ter uma mudança de comportamento, porque a vida de Jesus Cristo é transferida para dentro de você. E essa pessoa que está dentro de você, ela tem gostos, ela tem sentimento, ela se retira quando ela é entristecida. Mas o profeta diz que ele fica como que no oitão da casa, esperando aquela casa ser limpa para que possa voltar novamente. E nós, sem o Espírito Santo, não somos páreo para Satanás. Satanás não respeita a quantia que nós conhecemos da mensagem, ele não respeita a quantia de parágrafos que nós temos em nossa mente, ele respeita o que nós temos em nossa alma, dentro do nosso coração. Ele respeita somente a pessoa do Espírito Santo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí isso ele respeita, porque esse derrotou ele várias vezes. Eu vou ler mais uma mensagem aqui. O selo de Deus, parágrafo 35 até o 37. E ele retornou para a glória, deixando esta palavra: um pouco, e o mundo não me verá mais. O mundo não vê nada, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. A pessoa do Espírito Santo, Deus retornando na forma em que ele, Jesus disse: vim de Deus ou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu no tempo, saiu do tempo de volta à eternidade, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você reconhece Cristo como seu Salvador? Que não é uma segunda, que não é uma terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus? Então Ele te deu o poder de ser filho dele, chamado filho dele. As pessoas dizem fora, irmãos, todos somos filhos de Deus. Não. Filhos é os que nascem de novo. Todos são criaturas, mas filhos é o que recebe o DNA do Pai. E quando você nasce de novo, você recebe o DNA do Elohim, o Todo-Poderoso, o que existe por si próprio. Aí você nasce de novo. E agora Jesus Cristo está conosco. Um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Agora haverá um mundo que não vê, e haverá um que vê, porque eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos, e vós, os crentes, o vereis direto até a consumação dos séculos. Amém. O Espírito Santo não é até a próxima reunião. O Espírito Santo não é até o próximo domingo. Até quando Deus tirar essa alma de você, Ele estará ali e Ele continuará em outra dimensão. O Espírito Santo foi dado para que você seja caminhado ao céu e que você seja eterno como Ele é eterno. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Eu gosto de ouvir muito sobre o Espírito Santo e falar, porque, irmão, a maior coisa que um cristão pode ter, a maior parte da mensagem que o Mormana fala é sobre o Espírito Santo.
pode saber letra, pode saber tudo, mas conhecê-lo é vida. Jesus não disse conheça as Escrituras, Jesus disse conhecê-lo é vida, conhecer a pessoa de Jesus Cristo é vida. Agora, a gente vê que alguns dizem, não, o Espírito Santo, Jesus, ele é alguém lá do passado, alguém que fez maravilhas. Quando andava na Galileia, ele fazia as maravilhas dele. Ele até fez os apóstolos, mas aquele tempo acabou. Não, isso se torna um mito. E nós passamos a ser contadores de história. E nós não somos contadores de histórias. Nós vivemos em tempo real essa Bíblia funcionando. Amém. O Espírito Santo não é um mito, nem tampouco só um espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa está buscando morada. Amém. O Espírito Santo não pode fazer nada a menos que você dê o seu corpo para que ele possa morar e trabalhar através de você. Amém. E ele está procurando alguém nessa noite que ele possa dar uma ajudada. Quem sabe as coisas têm saído mal, quem sabe você tem vivido de qualquer maneira e você não conseguiu alcançar o ápice da vida cristã porque falta algo em você. Não estou dizendo que todos, mas Deus sabe quem tem necessidade. Talvez você tenha falhado com Deus e Deus não tenha te ouvido as suas orações, porque Deus só ouve a tua oração se você estiver certo com Deus. Esteja certo de Deus. O Nombrando pregou essa mensagem. E quando você está certo de Deus, você é dominado pela pessoa do Espírito Santo, você tem todas as coisas com Ele, porque você está certo de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Agora, o que é o Espírito Santo? Eu vou ler na mensagem o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Quem é ele? E agora a razão pela qual eu tenho tomado esse tema em ordem desta maneira é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. Você não recebe alguém em sua casa sem saber quem ele é. Bate alguém na sua casa, você já abre a porta e entra? Não. Você conhece a pessoa, você conhecer quem é o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo é a pombinha? Não, o Espírito Santo é o próprio Deus, que está em espírito, que está procurando um corpo para morar, mas ele tem ação através desse corpo. E diz assim: e você não pode recebê-lo se você sabe o que ele é, a menos que você creia que ele é dado a você, e ele é dado para você. Logo você poderá saber se você tem ou não, a menos que você saiba que resultados ele traz. Que resultado o Espírito Santo traz? Uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de temperamento. Irmãos, tem pessoas que têm uma natureza, como disse o profeta, que eles podem brigar com a serra elétrica tranquilamente. Tranquilamente eles podem brigar. É porque não foi mudado aquele espírito interior. Ezequiel 36 diz que vos darei um novo espírito. A pessoa tem um espírito novo, ela se regozija, ela se alegra, mas ainda não tem o Espírito Santo, porque é uma sequência. Você se batiza, recebe o nome do Senhor Jesus Cristo. Disse Pedro: arrependei-vos, é o primeiro passo para perdão dos pecados. É a etapa da santificação. Você recebe um novo espírito, e nesse espírito você se regozija, você se alegra, mas é inconstante. Entende o que quer dizer? Você diz amém para a palavra. Nesse espírito novo, você diz amém para a palavra, você vê que é verdade aquilo lá, mas não tem mudança de vida em você. E diz aí Ezequiel: e vos darei um coração novo, e tirarei o coração de pedra, aquele coração que não recebia a palavra, e porei o coração de carne. E daí diz: eu porei o meu espírito. Aí quando põe o espírito dele dentro de você, é o selo na alma. Amém. Aleluias. Agora, há uma diferença muito grande, diz o profeta, entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. O simples cristão, irmãos, é uma gangorra, vai, vem, sobe, desce, vai aqui,
Ora está bem, ora está mal. Tem hora que se pergunta como vai, irmão. Glória a Deus, irmão. Eu estou abençoado, eu estou ungido, eu tenho a revelação da palavra. Daí um pouquinho se conversa com ele. Você viu o que aconteceu? Fulano caiu, fulano saiu por causa de doutrinas. E olha que eu vi que ele tem razão. Ele não recebeu o Espírito Santo ainda. Ele ainda está desse jeito aqui, gangorra. Vai e vem, vai e vem. Não tem descanso. Diz o profeta, a mensagem vem lá dentro. Um cristão descansa. Pode estar chovendo um canivete lá fora, ele descansa sobre a imutável palavra de Deus. Pode saber que tem um câncer corroendo ali, ele descansa da mesma maneira, porque não é o corpo que Deus quer a alma. Esse corpo, se nós não for arrebatado, ele vai descer ao pó. Mas tem uma coisa, irmão, irmã: se esse corpo descer ao pó, ungido com a pessoa do Espírito Santo, naquele dia, aquela mesma voz que chamou Lázaro, sai para fora, te chamará. Amém. E você pode ser menos que uma colher de terra, diz o profeta, mas aquelas terras se juntarão e se fundirão com o corpo celestial para nunca mais morrer. Amém. Então há diferença em quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Quem tem o Espírito Santo, você chega para conversar com ele, sempre tem uma palavra boa para te dizer. Ele pode estar passando por problemas, por aflições. Você chega a falar com ele, ele sempre tem algo bom para te oferecer. É agradável ficar na presença dele. Mas tem uns, irmãos, que olha, você vai conversar com eles, olha, está difícil, a política está difícil. Agora no nosso país nós temos um presidente lá que complicado, né? Mas quando você viu que fulano e que Beltrano, e agora vai se acabar tudo errado. Irmão, você sai de perto dele apavorado, diz, nossa, o inferno está aqui, vou me agarrar para não cair. Mas tem pessoas que dá gosto de você conversar com ele. Ele diz, irmão, isso é sinal que o rapto está às portas. Ele diz, irmão, isso faz nós nos apegar mais a essa palavra, faz nós orar mais, porque está próxima a nossa redenção. Ele tem outra visão. Ele tem a visão do próprio Deus. Você acha que uma águia ela fica olhando para as coisas aqui da terra? Não, ela olha para cima. A águia não fica apavorada. E quando dá problema, que a águia se sente ameaçada, ela alça a voa e vai embora. Quando essa noiva for bem perseguida e apertada, quando vier aquele grande concílio, ela vai embora, ela não vai ficar aqui não. É tempo de nós alçar o voo mais alto, meus irmãos. É tempo de nós dizer, Senhor, eu quero um aprofundamento mais em Tua presença. Não ficar raso, muito raso. Parece que o pastor prega e a palavra não entra, a pessoa parece que bate e volta, porque não tem ali dentro o mestre interior. Diz o profeta na mensagem à era de Esmirna, quando o mestre interior está ali dentro, a palavra diz tal coisa, ele diz amém. Ele está ali dentro, Cristo está ali dentro, recebendo aquela palavra. Então há uma diferença muito grande em quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Aleluia. Que Deus seja louvado. E o Espírito Santo, irmão, ele é um selo que te sela até o dia da sua redenção. Selados, ninguém pode mexer ali, porque Deus mesmo pôs o selo. Não é o diabo que põe o selo, é Deus que coloca o selo ali. Parágrafo 51 dessa mensagem. Diz o profeta: isto é que é o Espírito Santo, é sua segurança, é sua proteção, é sua testemunha, é seu selo, é seu sinal que eu estou destinado ao céu. Não importa o que o diabo diga, eu estou destinado ao céu. Isso nos conforta. Não importa o que o mundo diga, o que o diabo fale, é o que Deus fala que importa. Estou destinado ao céu porque Ele tem me selado, Ele o deu para mim, Ele me selou em seu reino e eu vou rumo ao céu. Deixe que os ventos soprem, deixe Satanás fazer o que ele quiser. Deus já me selou até o dia da minha redenção. Aleluias! Como é bom caminhar sobre o selo do Espírito Santo. O apóstolo João diz que o Espírito Santo, ele é um advogado, ele advoga por você. Quando você faz algo errado, o Espírito Santo está ali para te defender.
Agora, o problema é que as pessoas, quando elas erram, elas saem da igreja. Elas erram, elas saem da igreja, quando elas deveriam vir mais para perto de Deus. Porque elas têm um advogado, Jesus Cristo, fiel e justo, como disse o apóstolo João: filhinhos, não pequeis, não é para estar pecando, mas se pecarem, tem um advogado junto ao Pai, ele é fiel e justo para se compadecer de você. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna um estranho para as pessoas, para o mundo. O mundo diz: aquilo lá é louco, ele tem problemas mentais. Você se torna gritão, você se torna chorão, você faz coisas que você não imaginou que faria. Você vai conversar com aquela pessoa que te fez mal e você vai pedir perdão a ela. Isso é o Espírito Santo dentro de você. Quando você tem o Espírito Santo, você tem autoridade para dizer para o diabo: Satanás, você tira as mãos de cima da minha filha que saiu da comunhão, do meu filho que tem saído da comunhão. Você tem autoridade dentro de você. E nós nos tornamos estranhos para o mundo. Os irmãos conhecem a mensagem O Estranho, o raro, como diz o espanhol, né? Do alemãozinho que recebeu o Espírito Santo. E ele era alguém que ia na igreja, diz assim, lembrando. E havia um alemãozinho que trabalhava com ele no açougue lá em Los Angeles. Então ele continuou tentando guiar o holandesinho a Cristo. E ele disse que ele era um luterano e que isso estava bem com ele. Ele estava satisfeito por ser um cristão, porque ele pertencia à igreja luterana. Está bem, pela mensagem. Eu creio no profeta. Não é suficiente ainda. Você tem que ser cheio da mensagem que o profeta trouxe. Você tem que ser transbordado com essa mensagem até que haja uma mudança de vida e não ser mais inconstante, irmão, inconstante. Horas bem, horas mal. Não. Chuva ou faça sol, você está de bem com a vida, você está de bem com Deus, porque você é eterno tanto quanto Deus é eterno. E quando você descobrir que você não morre mais, o que poderá te deter? A morte? Não, a morte foi vencida. Do que você está com medo? Estou com medo de falhar, mas tem um advogado para isso. Você acerta, ele perdoa, e a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento, e você caminha de novo, você vai para frente. Então esse rapaz estava contente por ter uma igreja. Então certa noite o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo para a igreja. Seu nome era Henry, e Henry em alemão é Heinrich, e então eles o chamam Henry. Vocês já ouviram essa expressão? Ele disse: Henry, que tal ir comigo à igreja à noite? E bem, ele disse: eu acho que eu vou. Então ele foi a uma antiquada reunião, onde eles tinham uma reunião de oração, e ele realmente ficou convencido e deu seu coração a Cristo. Hoje parece, irmãos, que a coisa tem entrado assim no comodismo. Eu falo da minha pessoa mesmo. Meu avô era um pentecostal legítimo, e ele passava a noite orando, para orar 5 minutos na dificuldade. Nós precisamos ter um encontro da moda antiga que os cristãos tiveram, de chorar na presença de Deus, de não sair do altar ou de onde estiver orando, até que Deus dê o Espírito Santo. Não se contentar apenas de ir na igreja e fazer parte dos membros, não, mas ser parte do corpo invisível da noiva de Cristo. Não se contente com nada menos do que isso, meu irmão, que você esteja selado aqui dentro. Quando aquela trombeta chamar o teu nome, quando a morte chegar, você diz: vamos embora então, me leva à presença de Deus. Amém. Vamos, morte, é isso que você vai fazer? Me leva à presença do meu Pai de uma vez. Não podemos nos arriscar nisso. No dia seguinte, esse holandesinho estava regozijante. Eu digo que é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo e não ter uma reação. Só se ele esteja morto. E se ele estiver morto, ele vai viver. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ele vai ter uma mudança radical. É uma mudança de comportamento. Quando Deus tratou comigo, eu era crítico de quem gritava ou chorava. Eu via as irmãs se alegrar e alguém se alegrar, e eu dizia: saiu fora da ordem. Mas um dia o Espírito Santo me pegou e eu fiz pior. E um diácono veio na minha direção e não veio porque eu vou passar por você. Desde então a minha vida mudou.
Mas não foi por causa da emoção só em si, porque eu vi as obras mudadas em minha vida, e eu vi que não era eu que fazia, era Ele que estava em mim que fazia. De quando em quando ele simplesmente caminhava através do edifício com suas mãos para o alto, dizendo: louvado seja Deus, obrigado Senhor Jesus. E ele chamava a atenção de todos onde eles estavam. Veja você, e ele se tornou um estranho para toda a linha de açougueiros, e cortando carne, começava a pensar no Senhor, e começava a chorar. Colocava a faca ali, andava pelo corredor, não histericamente, mas simplesmente mostrando amor para com Cristo, dizendo: ó, como te amo, Jesus. Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. E o patrão passou e o viu fazendo isso enquanto ele andava chorando. E o patrão, ele nem tinha visto o patrão, ele estava pensando em Jesus. E ele começou a andar com suas mãos para o alto, e as lágrimas rolando em sua face, dizia: ó Deus, como eu te amo. Estranho, se tornou estranho. Ele nem viu o patrão chegar do lado dele, porque ele estava olhando para Cristo. Irmão, irmã que está lavando a louça, vocês podem estar lavando a louça e louvando ao nome do Senhor. Quantas vezes eu vi relato de irmãos que estavam no trabalho e tiveram a visitação dele, porque ele está ali, ele está só esperando ser chamado à cena. Está difícil, começa a louvar a Deus, começa a dizer: Senhor, obrigado pelas lutas, obrigado pelas aflições, porque isso me trouxe mais perto de Ti, Senhor. Olha como estou tendo comunhão com Você nesse momento, Senhor. É isso que nos aperfeiçoa, é a luta. Se o boi soubesse a força que ele tem, não deixava botar canga. Se nós soubesse a força que nós temos, não deixava o diabo fazer certas coisas conosco. Quando ele dá uma doença para você, você devolve para ele, leva para lá. Quando ele te traz uma incomodação, você diz: isso aqui já foi resolvido no Calvário, Satanás. Quando ele fala para você: se tu és filho de Deus, você diz: eu sou filho de Deus, porque a Escritura diz que eu sou filho de Deus. E o patrão disse: Reine, mas o que aconteceu com você? Ele disse: todos na linha estão falando sobre isso. O que aconteceu com você, Reine? O holandesinho disse: ó, patrão, ele disse: glória a Deus, eu fui salvo. Qual a mais alegria da salvação? Se tornou tão fácil dizer: eu sou salvo, está bem. Irmãos, saber a vida que você levava e a vida que você leva, isso deveria nos fazer muito mais alegres. Às vezes eu fico triste, irmão, eu vejo os cristãos com o rosto assim. Nossa, difícil. O que o mundo vai pensar? Se é para ser crente assim, nem quero ser crente. Alegria no rosto. Ei, você não é dessa dimensão, você não é dessa terra, você é de cima. Porte-se como um filho ou filha do rei. Aquele escravo trazido da África, ele não andava reclamando: olha, as chibatadas estão me doendo. Não, ele caminhava de peito estufado, porque ele sabia que seu pai era rei. E o que faz eu e você andar assim? Nós sabemos que o nosso pai é rei. Ele não é um rei, ele é o rei. A alegria da salvação. Irmãos, a melhor coisa que ele pode fazer na tua vida é sentir o gozo da salvação. E te digo, se você não sente mais esse gozo, é hora de pedir: Senhor, dá-me o gozo da salvação de novo. Porque Davi um dia tinha perdido o gozo da salvação. Ele disse: Senhor, me dá o gozo da salvação de novo, não retire de mim o teu espírito. Os cultos devem ser, irmãos, cultos no espírito. Aqui não é coisa mecanizada. Aqui é coisa do Espírito Santo. Quando o vosso pastor está pregando aqui, é Deus que está falando dentro dele, não é o César, é Deus que está nesse lugar. Tomar Deus em sua palavra, voltar aos velhos cultos de oração. E o culto de oração é o pior dia de se achar. Você achou meia dúzia de pessoas. Pois eu digo, irmãos, que é hora de nós orar mais. É hora de nós intensificar mais a oração, porque o nosso inimigo não está de brincadeira. É melhor nós nos preparar, porque uma hora dessa vai ter um confronto grande, e nesse confronto tudo se acaba. Talvez você tenha desistido de certas coisas em sua vida, porque você não teve uma experiência real com Deus. Talvez você se deu por vencido,
Mas aquele que está em você nunca foi vencido. Aquele que está em vós é maior do que está no mundo. Quem? A pessoa do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, a gente pensa que já não consegue mais. Eu não dou volta disso. Eu não consigo mais com aquilo. Eu não consigo mais parar de mentir. Eu não consigo, quando eu vejo, eu caio de novo. Sabe? Quando a pessoa não recebeu o selamento com o Espírito Santo, ela vai fazer uma força para ser crente. Já viram o cavalo de leiteiro? Ele é tapado os dois olhos só para andar para frente. Aí você anda fazendo força. Eu vou tentar não falar uma mentira por tantos dias. Você vai, daqui a pouco você mente de novo. É porque o homem interior ainda não foi mudado. Você faz uma força, não vou falar mais mal de ninguém. Quando vê, você falou de novo mal de ninguém. É porque o homem interior ainda não foi mudado. Mas quando o homem interior vier, você vai largar a mão de tudo isso. Quando você menos espera, você está mudado. Quando alguém vem falar mal, você diz: irmão, nós devemos orar por esse irmão. Não devemos ficar falando mal dele. Para que foi dado o Espírito Santo? É para fazer você parar de fumar, beber, querer ser um manda-chuva. Isso tirará aquilo de você. Eu que tenho a razão sempre. É eu. Isso não é natureza de cordeiro, irmão, irmã. Isso é natureza de cabrito. A natureza do cordeiro, ela mansa, ela perdoa. O que Cristo fez? Ele se deu por nós. Ele suportou o castigo romano por mim e por você e não reclamou por nada. Ele não disse: olha, eu vou fazer uma aventura, pode ser que alguém fique com pena de mim e me aceite. Não, ele tinha nomes no livro e ele tinha que redimir aqueles nomes. E ele cortou mudo, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. A natureza do cordeiro é para isso que foi dado o Espírito Santo, é para viver uma vida santa. Isso fará você parar de desejar coisas erradas. É para fazer você que você viva uma nova vida. Você não pode evitar de ver certas coisas quando você olhar para elas. Vire sua cabeça. Agora aqui está, irmãos, o que a gente mais ouve dizer. O que mais a gente ouve dizer? Eu não posso. Irmão, vamos caminhar. Eu não posso viver essa vida cristã. Mas é claro que você não pode. É claro que você não pode. Para isso foi dado o Espírito Santo para você. Você diz: eu não posso fazê-lo. Eu simplesmente não posso fazê-lo. Claro que você pode. Porém o Espírito Santo veio para esse propósito. Foi para isso que ele veio. Ele veio para tirar isso de você. Todos aqueles velhos hábitos e coisas que você está fazendo. Foi para isso que foi dado o Espírito Santo. Agora, nós vamos caminhando para o lado do fim. Diz o profeta, para a mensagem que para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 116 em diante, diz assim: agora eu não quero te ferir, não tenho intenção de te ferir, eu te amo muito, mas irmão e irmã, você sabia que eu sei que eu tenho que me colocar nos últimos dias daquela ressurreição com essa geração de pessoas e dar conta dessa palavra? E o Espírito Santo mostrando isso e eu pregando. Onde você se firmará? Como você vai fazer com isso? Você não pode fazê-lo, amigo. Pare agora mesmo com isso. Seja o que for que você estiver fazendo de errado, pare com isto. Você diz: eu não posso. Então você ainda não tirou aquele não posso de você? Mas claro que você não pode. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra em você. Mas eu não posso, irmão. Está difícil, sabe? Quando eu quero ir nos cultos e entrar na presença de Deus, vem aquele pensamento lá fora do feijão que ficou queimando, da roupa que vai lavar, dos boletos que está vencendo. Pois deixe lá fora os feijão, deixe os boletos lá fora, deixe os problemas lá fora e entre na presença de Deus para você ver se você não vai ter uma experiência profunda e real com Deus. Não se contente com o mínimo, irmão. Quando os céus está cheio da glória de Deus para te dar, para você ter uma vida plena, para ter felicidade ainda nessa vida. Agora uns dizem: não, irmão,
É normal ser triste aqui. O crente veio para sofrer. E aonde que está escrito que o crente tem que ser triste? Disse Jesus: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci. E porque ele venceu, você também vence por ele. Mensagem da deidade de Jesus Cristo. E agora note um pouco: o mundo não me verá mais, mas contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco ainda em vós, até mesmo o fim do mundo. Isto é certo, ele está aqui agora. E nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez conhecer a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. O grande drama está posto e nós estamos prontos para ver grandes coisas acontecerem. Não, mas isso é do tempo de mundo, né? Irmãos, um tipo de Elias e Eliseu, um tipo de Cristo e a igreja, disse o profeta. Quando Cristo morreu, que ele ressuscitou, ele mandou o Espírito Santo, um manto, uma porção dobrada do seu Espírito. O profeta foi e acabou a mensagem? Não. O profeta foi, mas a mensagem ficou, porque ela é Cristo, ela fala de Cristo. Então, se essa mensagem é verdade, ela tem que funcionar na minha e na sua vida. Se não estiver funcionando, é a história que nós estamos contando. Mas ela funciona, você tem que pô-la para funcionar em sua vida. Tem que admitir que certas coisas não estão certas, tem que acertá-las com Deus. E o diabo ele gosta de atacar na filiação. Eu já vi muitas pessoas dizer: eu não sou filho de Deus. Não, eu não sou predestinado. Você é predestinado, sim. Você acha por que Deus ia te mostrar essa mensagem para você se perder? Para quê? Você é um predestinado, sim. Se você crê, você vive, você é um predestinado. E o diabo ele atacou o próprio Jesus. Jesus se batiza e o Espírito leva para o deserto para ser tentado. 40 dias mais tarde, Satanás aparece e diz para ele assim: se tu és o Filho de Deus. Peraí, Satanás, tem um problema, você tem amnésia, você não acabou de ouvir dizer que eu sou o Filho amado? Então ele bota dúvida em você: se tu és, você diz: mas é claro que eu sou o Filho de Deus. Mas é claro que eu sou o Filho de Deus. Mas é claro que eu sou o Filho de Deus. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, deixa os fundamentalistas, deixa aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isto é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer que vocês são uma gentinha covardada. Vocês não são. Você é covardado, você é derrotado. Não somos derrotados. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Irmão e irmã, aquela deidade está em você. Não, eu não estarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estou convosco mesmo em vós, até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não, Cristo em você. Será que nós ouvimos direito? Cristo em você? Cristo em você? Diz o apóstolo Paulo: o valor está dentro do vaso de barro, não é o vaso de barro que vale, é o que está dentro que tem valor. Como disse o profeta, aquele soldadinho pequenininho com um uniforme, ele levanta a mão, aquela carreta freia todos os pneus e tem que parar. Não é por causa dele, é a autoridade que está nele, é o que está em você que o diabo respeita. Cristo em você. Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você, o Espírito Santo, a esperança da vida, Deus mesmo morando no ser humano. Agora eu vou encerrar, irmãos. Vou ler a oração do profeta aqui. Vou passar ao pastor ali. Eu quero que você ouça bem com atenção, vou ler bem pausadamente.
que você se examine. Não vai ser as minhas palavras, mas do profeta. Talvez você não tenha uma vida plena com Cristo. Por que não dar um passo para Cristo? Por que não deixar os velhos hábitos? Sabe o que Ele quer? Ele quer sinceridade sua, só isso. Somente isso. Diz o Romano: amado irmão, irmã, se você não tem o batismo do Espírito Santo esta manhã, corra para dentro do reino de Deus tão rápido quanto você possa. O tempo de selar está em operação. O inimigo tem entrado como uma torrente. Ele está arvorando bandeira contra ele. É um drama montado. A igreja vai rolar tão certo quanto qualquer coisa. Você não tem sempre que esperar, amigo. Você não tem o tempo todo para esperar. É melhor que você venha já. É melhor que você faça hoje. Isso é correto. Enquanto hoje é hoje, faça-o já. Lembre-se, amigos, talvez isso pareça estranho. O mundo, a religião de Cristo nunca foi popular. Sempre foi impopular as maneiras de Deus, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo diabo, de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isso é certo, ele controla os governos. Então a Bíblia disse: regozijai-vos todos vós santos anjos e vós santos sobre a terra, pois o reino do mundo vieram a ser os reinos do nosso Deus e do seu Cristo. Ele reinará. Satanás levou Jesus lá em cima no topo da montanha, mostrou todos os reinos do mundo e disse: esses são todos seus, são todos meus, e eu os darei a ti. E Jesus disse: vai-te, Satanás. Isso é certo. Ele não estava se importando. Ele disse: se o meu reino fosse esse mundo, eu poderia chamar quaisquer legiões de anjos, porém o meu reino não é desse mundo, mas o meu reino está no céu. E ele disse: o reino de Deus estará dentro de vós, de modo que, por isso, as legiões e os poderes e o amparo dos santos anjos está em você nesta manhã, pela deidade de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor. Quem são vocês essa manhã? Eu digo: quem são vocês essa noite? Quem é Cristo Jesus? Ele está em você o tanto quanto você o permitir estar. Ele está pressionando, tentando entrar em você, mudar-se para dentro de você, e você se mantém à distância e vagueia e olha e fica pasmado e se retém um pouco. Não faça isso. Mova-se bem para dentro do peito de Deus. A hora está aqui. Oh, o quanto eu amo. Ele veio um dia desses, eu quero vê-lo. Vocês não querem? Eu creio que nós o veremos. Vocês não creem? Ele está aqui agora, o seu poder está se movendo. O que faz as pessoas chorarem, gritarem e ir adiante? O que há? É o Espírito Santo se movendo neles. Se eles somente pudessem receber e o abraçassem, abrace o Espírito Santo, creia nele, abrace o seu peito, viva corretamente, não faça nada que o impeça. Diga: ó Senhor Jesus, eu te quero, eu quero que tu permaneças por mim, eu vou permanecer por ti, Pai. Enquanto você diz, ele está simplesmente pressionando para entrar em você. Ele deseja entrar aí dentro. Ele está tentando persuadi-lo a ele todo o tempo. Agora, amigos, eu sei que isso é verdade. Eu sei que as pessoas não percebem quem é você. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado, pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo lhe perdoará. Pai, perdoa-lhes todos os pecados eles não sabem o que fazem. Aquele mesmo poder de Cristo pendurado no Calvário é o mesmo Deus que o levantou no dia da ressurreição, está dentro de você agora mesmo. Coloque-se de pé com sua fronte inclinada. Eu creio que isso foi suficiente para nós. Vamos orar. Talvez você tenha sido duro com o Espírito Santo. Você não tem dado liberdade para ele trabalhar em sua vida. Por que não dizer: Senhor, entra essa noite em minha alma, Senhor. Ele está batendo na sua alma para entrar. Ele está pedindo para você deixá-lo entrar. Por que não
você dizer: Senhor, eu não quero saber o que vão pensar de mim, Senhor. Eu quero me render a Ti. Eu quero deixar meus pecados essa noite. Quero deixar meus enganos no pé do altar. Quero deixar na cruz meus pecados essa noite. É você e Cristo, Pai soberano. Essa palavra, Senhor, ela tem mudado a minha vida e ela tem mudado a vida de meus irmãos, Senhor Jesus. E às vezes, Senhor, nós somos tão insensíveis a Ti, e o Senhor quer fazer algo mais em nossas vidas, e nós não deixamos o Senhor trabalhar. A nossa maneira de viver, o nosso jeito de andar tem que ser mudado, ó Pai. Aquela natureza tem que ser mudada, Senhor. Pai, toma cada vida essa noite sobre o Teu comando. Aquele irmão, aquela irmã que está dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero me aprofundar mais na Tua palavra, Senhor. Eu quero ter minha vida mudada. Eu quero ver meus filhos na comunhão. Eu quero ver o marido. Eu quero ver a esposa. Eu quero ver o parente vindo a Ti, Senhor. Amém. Pai soberano, cura aqueles que estiverem enfermos. Eu creio que a pessoa do Espírito Santo já os sarou. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, Pai. Pelas suas pisaduras nós temos alegrias hoje, Senhor. Nós somos um povo livre, Pai. Não somos um povo derrotado. Nós temos o sinal que mostra que há um preço pago por nós. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Seu coração. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Por favor, irmãos, assente só um momento, uma palavrinha e já vamos passar para o pastor César. Então, enquanto o ministro não estava falando, eu estava lembrando de testemunho de uma irmã que aconteceu agora umas 3 semanas atrás. Nós precisamos criar uma atmosfera para Deus entrar naquela atmosfera. O profeta diz que se nós criarmos uma atmosfera, então é ilimitado o que Deus pode fazer. Se você leva o povo a entrar nessa atmosfera do Espírito Santo. Uma irmã ali em Caxias, faz um tempo já que eles vieram para a palavra, e tiveram lutas, batalhas, mas eles creram, o marido dela creu, e ela também, ela já tinha alguns parentes na igreja, mas há um espírito de depressão ali na família que já pegou outros na família, e ela entrou um espírito de depressão há muitos desses dias hoje. E ela olhava nas mãos dela, ela via bichos, coisas na mão dela, assim, como se estivesse comendo. Ela queria até cortar com a faca, porque ela queria tirar aquilo que estava ali, ela enxergava nas mãos dela. E depois ela já começou a enxergar nas paredes da casa, e ela começou a deixar a pessoa fora de si, né? E o marido ligou para mim e pediu que eu fosse ali para orar por ela. E falou para ela que eu ia ali para orar, e mas aí eu já quero dizer algo, que ela disse que naquele dia ela não escutou nada, só escutou hinos, escutou pregações, e já não viu nada daquilo mais. Ela criou já uma atmosfera. Eu cheguei ali de tardezinha, quando o marido já tinha chegado em casa, sentamos ali na sala, conversamos um pouco, lemos a Bíblia e eu orei por ela. E ela, claro, ficou curada, mas aquele dia já não tinha visto nada daquilo. Pois no final de semana ela deu testemunho. Mas aconteceu algo que nós não vimos, eu não sabia. Tinha um perito pequeno, um cachorrinho pequeno, e ele veio ali. Eu gosto muito de cachorro, gosto dos animaizinhos.
E ele veio perto de mim, eu pus a mão sobre a cabecinha dele ali. E ela disse, tem que tomar um banho, não tá? Daí no fim de semana ela deu testemunho que tinha um tumor, na verdade no pescoço do animalzinho estava com um tumor. E depois disso o tumor desapareceu. Não apareceu mais. Eu estava pensando, ver como é que são as coisas. Eu não orei por ele, nem sabia que tinha tumor. Eu tenho muitas vezes até falado ali na igreja, e nós temos num momento de nós ver a mover do Espírito Santo. Não existe ninguém, como é que eu posso dizer assim, não, o Espírito Santo não está limitado a uma pessoa, a um pastor, a um evangelista, a um diácono. O Espírito Santo deve estar sobre a igreja. Nós estamos aqui para ministrar a palavra. Amém. E você tem que lembrar que você crê, você recebeu. Se você se posiciona com Deus, você vai receber. Porque o Espírito Santo, como nós ouvimos o irmão Samuel falando, é o próprio Cristo em você. Ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Romanos 8:11 diz que aquele mesmo Espírito que levantou a Cristo habita em vós, aquele mesmo Espírito vivificará também o vosso corpo mortal, que em vós habita. Irmão, nós estamos vivendo no meio de muitos desafios nesse dia. Ideias, interpretações, surgem doutrinas, e cada um diz assim, se você não crê assim, você está perdido. Irmãos, é mais do que qualquer doutrina, é você entrar na presença do Espírito Santo. Jesus disse que quando vier o Espírito Santo, ele te guiará. Veja que o batismo de Atos 2:38 diz, arrependam-se. Pedro disse, o Espírito Santo disse na boca de Pedro, se arrependam cada um de vós, e batize-se em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Não é só o batismo que vai perdoar os pecados, é o arrependimento, a fé no sangue. O batismo é como um símbolo, uma identificação que você foi sepultado com Cristo. Mas você batiza-se para receber o Espírito Santo. Se você não recebe o Espírito Santo, você não é um cristão, você está em processo, diz Umbanda, de ser um cristão. Quando você recebe o Espírito Santo, você torna-se então um cristão. E você é invencível como Deus é invencível. Será que podemos acreditar nisso? Deus não pode ser destruído. O Deus que está em ti não pode ser destruído. Deus não tomaria a sua vida por uma brincadeira? Não. Agora, como nós ouvimos aqui a citação da Bíblia de Efésios 4:30, não entristeçais ao Espírito Santo, o qual vocês já estão selados para o dia da redenção. Porque você ainda é humano. Às vezes a pessoa pensa que ao receber o Espírito Santo, ela se torna um anjinho. Não, você tem um corpo humano, com sentimentos humanos. E se você deixa um pouquinho o Espírito Santo, se você sai da atmosfera do Espírito Santo, você age como humano, com razão, você fala mal, você pensa mal e até age mal. E depois se arrepende. O Espírito Santo vem, opa, eu fiz errado. Então você é humano, então você pode entristecer o Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude. Se é um tempo que nós precisamos ter do Espírito Santo, sempre foi, mas agora mais ainda. Porque, irmãos, está havendo uma pressão sobre a terra muito forte. De todos os lados. De todos os lados. Estava ouvindo agora, o irmão Samuel está dizendo, ouvindo a notícia que ali uma cidade em São Paulo, não na capital, mas ali uma cidade da grande São Paulo, né? Não é uma cidade mesmo? Taubaté. Há uma lei ali, está sendo colocada ali pelo promotor. O promotor aprovou, foi solicitado,
para que o nome de Deus não seja citado nas escolas. Proibir citar o nome de Deus nas escolas, falar em Deus nas escolas, proibir dizer Deus te abençoe, por exemplo. Na Inglaterra também você viu, está procurando para valer, para não usar nem a oração do Pai Nosso, não é para ser usado, né? Pai Nosso tem que mudar, não pode ser que irmão, isso faz parte da ideologia de gênero que está dominando o mundo. Há muita coisa que está vindo aí, mas eu creio que tudo isso levará a uma pressão, e eu creio que virá aquele concílio de igreja, e está caminhando para uma guerra. Estejam cheios do Espírito Santo, porque é Ele que vai te levar nesse rapto, nesse arrebatamento, né? Só já vou passar para o pastor. Então, como foi dito, Satanás não respeita você, respeita o Espírito Santo em ti. Amém. Se Cristo está em ti, Ele não pode te tocar, não? Então pense nisso, né? O profeta disse, então, há uma grande diferença entre um cristão nominal, um simples cristão, e um cristão cheio do Espírito Santo, não? O Espírito Santo é a garantia que você está salvo. Ele é o selo do produto que foi consumado, que está pronto para ser levado. Entendeu? Deus abençoe. Desculpe tomar mais esse tempinho aqui, mas eu penso que é bom a gente tomar citar essas coisas. Nós estamos vivendo em um tempo, e eu creio que os maiores sinais nós vamos ver agora, mas com a noiva. Não é para o mundo. Deus está chamando alguns aí que estão por aí desgarrados, mas não haverá grandes avivamentos mais para o mundo, nem pequeno, mas para a noiva. Eu creio que nós estamos caminhando agora mesmo. Irmão, nós estamos entrando agora mesmo. O próprio Papa de Roma, o argentino ali, o Francisco, né, disse que nós estamos entrando numa terceira guerra mundial. Falou esses dias, né? E aí estamos. E a noiva tem que ir, antes que exploda essas bombas atômicas, subir. Não deixe nada te atrapalhar. Amém. Não deixe o teu trabalho te atrapalhar. Não deixe os parentes te atrapalhar, os amigos te atrapalhar, nada te atrapalhar. Esteja firme com Jesus, porque aqueles que estiver cheio do Espírito Santo é os que vão subir. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus bendiga, irmãos. Isso nos anima saber que vienen sus hermanos pastores, los hermanos se mueven de otros lugares para traer este aliento aquí y nos hace revivir otra vez. Pastor, estaba recordando las atmósferas buenas que veamos y también de esta familia que uno quedó depresivo, el otro y el otro que sigue pasando. Y nos doraba también una familia así. Oré por un muchacho, fue liberado. Enseguida pasó para el papá estuvo aquí, Dios le liberó también, fue sanado. Pasó para la hija, ellos están viniendo para esta mañana. Y va recorriendo la familia. Sabemos que estamos en ese tiempo de presión de mal. Yo he tenido unas experiencias de estos, al recorrer los tiempos. Hace un tiempo atrás, yo estuve hablando de Dios a un muchacho aquí en la romería enfrente de mi casa. Y él llegó allí por casualidad, pariente. Y él no soportó mucho, fue pocas palabras. Y él me dijo, a mí no me interesa, lo que la mano así. A mí no me interesa si voy al infierno o no voy, da lo mismo. Hay personas que no están preocupadas. Hoy venía caminando, fui a ver el hotel de Perlas Hermanas, estaba caliente el sol. Y me picó la cabeza el sol. Me acordé que
iba a sondar hasta allá arriba del taller y dejé ahí. Y me picó la cabeza, por eso pasé la mano. Venía un muchacho tras mí, él venía por rápido. Y aquellos muchachos de forma de la villa, de capaz de forma así, capaz de rura, la cara. Y él venía con una bermuda, un short con medio floreado. Y él vio que yo hice eso ciertamente. Él dijo, ¿está caliente el sol, no, señor? Yo dije, sí, está caliente. La hermana portuguesa dijo, ¿está quente o sol, né? Eu, sim, está quente. Ele disse, pois é, nós se queixamos disso aqui, né? E ele estava de chinelo de dedo, né? Estava com uma foto. E ele disse, pois é, nós se queixamos daqui. Podemos imaginar um pouco como é que é lá no inferno? Se aqui nós estamos queixando para sozinho, eu sei. E lastimosamente as pessoas compram passagem para lá, né? E eu tenho pena das pessoas que compram passagem para ir para lá nem para salvação de graça. E ele disse, é verdade. E ele passou já por mim, porque ele venía rápido. As pessoas que sabem, se dão conta que há do outro lado oscuro, digamos, e o inferno. Outros não estão interessados se vão ou não vão. Se vão para allá, se não vão para allá, dá o mesmo. Estuve fin de semana en Andresito y tenía necesidad de hablar con dos hermanos carnal, un muchacho y una joven. Entonces termina el culto y el culto había pocas personas. Y cuando vi la chica ya estaba saliendo, ya se me iba escapando. Le dije, verán Víctor, necesitaba hablar contigo. Y ella volvió. Ella llamó al papá y fuimos a conversar juntos. Y pregunté, ¿cómo estás? Y le dijo, bien. Y yo, ¿cómo estás con Cristo? Ella dijo, mal. No, estoy bien. ¿Verdad que estoy mal? No estoy siguiendo como debería ser. Yo dije, hay algo que significa más que Cristo para ti allá afuera. Y le dijo, no. Digo, hay una atracción mayor allá afuera de que la palabra de Dios para ti. Y le dijo, no. Y le dijo, el asunto es que no estoy consiguiendo. Yo sé que no hay algo mejor para mí de que Cristo, pero estoy sin fuerza y no estoy consiguiendo de volver. Me dio tanta lástima. Y yo dije, nosotros te amamos y no te queremos ver al refuerzo, te queremos ver firme en la palabra. Yo dije, usted tiene una familia, vos tenés una familia que te ama, un papá que te ama y no te queremos ver afuera. Y ella comenzó a llorar y dijo, yo no consigo. Le dijo, este mundo allá afuera significa más que Cristo. Preguntó otra vez. Y le dijo, no. Tú quieres tomar por siempre, lo quiero. Ella dijo, quiero reconciliarme. Entonces oró por ella y ella se reconcilió. Después fui a conversar con el hermano de él y pregunté para él, ¿cómo estás? Él dijo, bien. ¿Cómo estás con Cristo? Le dijo, no, bien. Yo dije, ¿hay algo mejor de que Cristo, que significa más para ti que Cristo allá en el mundo? Él dijo algunas cosas, sí. Yo dije, pero ¿deseaba volver y tomar a Cristo su palabra? Él dijo, no. Dije, ¿hay algo más importante que afuera? Él dijo algunas cosas, sí. No hay como hacer nada. Yo con tanta lástima de él, pero no le pude ayudar. Le dije, te amamos, queremos que tú vengas. No.
Entonces, hay alguien que sabe que él a veces no consigue, él necesita ayuda, quiere ser ayudado. Otros no están interesados en ser ayudados. Hoy me estaba acordando del otro muchacho que me dijo: el infierno para mí, si voy o no voy, da lo mismo. El otro ya, un muchacho de forma de muchacho de la villa, de la calle, pero él dice: me imagino que el infierno es muy difícil. Dios lo bendiga. Colocamos en pie. ¿Alguna necesidad de oración? Amén. Tenemos orando mañana a las 19 horas. Estamos aquí nuevamente con el culto. Esperamos que Dios nos bendiga nuevamente como nos bendijo en esta noche. Oremos. Amado y eterno y bondadoso Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, agradecidos por tus bendiciones. Agradecidos, Señor, por haber hablado con nosotros y no haber tocado, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque todo fue para mí, Señor. Tú tuviste tanta misericordia, Padre Celestial. Bendice a tus hijos y, Señor, que han levantado sus manos, Señor. Y detrás de cada mano ya está impedido, Señor, de una necesidad. Y quizás de enfermos y otros por otras, otros por sus familiares, por sus seres queridos, Señor, por el hijo, por la hija, por el papá, por la mamá. Señor, aquí están ellos en tu presencia. Y en tus cuidados, Padre Celestial, encomiendo a ellos, Señor. Toma en tus manos, Señor, si hay enfermos que sean liberados, Señor. Porque llevaste nuestra enfermedad en el Calvario, Señor, sufriste nuestro dolor y por su llaga fuimos curados, Señor. Padre Celestial, bendice a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Ayuda mañana, Señor, nuevamente estar aquí, Señor, y que el Espíritu Santo nos bendiga nuevamente. Señor, guarda a mis hermanos que regresen a sus hogares. Toma el control de los vehículos, Señor, y guarda a ellos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Dios los bendiga.